Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu e o pastor Klaus estamos toda terça e quinta, às 23 horas aqui na Rede Gospel. Seja um amigo nosso, seja um amigo que divulga essa programação, convidando seus amigos, familiares, para estar assistindo o programa na Sala do Pastor. E eu quero convidar também a todos a acessar o nosso site, igrejaquírios.com.br, e lá você pode assistir as pregações, ouvir as pregações da igreja e conhecer melhor as programações, né? Acessa lá, agora. E aí tem o link da rádio, 24 horas nós temos a web rádio, que também fica passando os louvores, as programações e também a palavra. E tem a web TV também, né? A web TV... tudo está no nosso site, né? A web TV, a web rádio, você tem as pregações em áudio e vídeo, né? E também você pode acompanhar os nossos cultos online, ao vivo, né? No horário do culto, você acessa lá, tá transmitindo. E o melhor também que tem o endereço como chegar aqui na Quírios, queremos te conhecer. Vem fazer uma visita. Esperamos por você. Quinta-feira tem estudo bíblico, sexta-feira tem culto de cura e libertação às 20 horas, quinta e sexta. Domingo, 10 da manhã e 18h30 é o nosso culto da família. É isso aí, você é o nosso convidado de honra. Estamos esperando você e tenho certeza que quando você estiver aqui conosco, a palavra de Deus vai tocar o seu coração. Amém. E um convite especial que dia 31 de maio... Já vamos inaugurar. É o lançamento do CD Deus Presente, Presente de Deus e a inauguração do nosso templo. São dois momentos marcantes, né? O Ministério do Louvor lançando o CD e a igreja reformada, toda arrumada, toda pintada, né? Vamos estar lançando isso de uma maneira muito especial. Essa inauguração vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. 31 de maio, você é o nosso convidado, não esquece, 31 de maio. 20 horas, entrada franca. Entrada franca. E agora tem um convite especial para você, mulher. Dia 6 de junho nós teremos aqui o Encontro de Mulheres, que é o nosso encontro entre amigas. Então vai ser às 19h30, aqui na Quírios, dia 6 de junho, entrada franca também. Já estamos chegando no mês de junho, metade do ano já passou, Olha, né? foi muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre mudança. Mas antes eu quero convidar você a acessar o Vimeo e seguir a gente no Vimeo. Alguns irmãos já começaram a fazer e aí quando a gente posta um vídeo novo, a gente coloca um programa novo de televisão ou uma pregação, você recebe o recado e lá você já sabe que o programa novo já está no ar. É uma forma bem fácil, bem prática. Eu particularmente gosto de ouvir pregação dirigindo. Hoje eu peguei um trânsito para vir para cá, está tendo uma manifestação aqui perto e não tenho dúvida, eu pego a pregação, coloco lá, pelo menos eu me distraio, não fico olhando para o trânsito, chego aqui mais tranquilo. Então aí você coloca no seu smartphone a pregação, você coloca no seu tablet, no seu computador, você pode colocar também aqueles programas, quem tem PlayStation, essas coisas todas, Xbox, né, essas coisas, eu não entendo muito, mas eu sei que você pode também acessar pelo Vimeo e pelo YouTube, e aí você pode participar, estar atento com tudo que está acontecendo e a palavra de Deus se renova cada dia, amém? Isso. Então hoje nós vamos falar sobre mudança. A Luciana gosta de mudança, ela está sempre mudando o cabelo, a blusa, tudo sempre novo, né? Isso é muito bom. Então, tem gente que não gosta de mudança, aliás, tem gente que tem orgulho de dizer que nunca mudei, eu sou o mesmo há 20 anos. Ixi. Complicado, né? Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, diz a palavra de Deus, né? Então, ouve essa palavra, tem uma parte dessa mensagem aí que talvez você não goste, mas tudo bem, recebe, guarda, que eu falo um pouco sobre a competição entre mães e filhas. Isso é uma polêmica hoje, né? É uma polêmica. Eu não cito na pregação, mas existem psiquiatras que estudam isso, né? Onde que as mães, às vezes, roubam os amigos das filhas. Olha... E deixam as filhas, se tornam competidoras das filhas. Isso é um assunto polêmico. Quer viver a vida da filha e não deixa a filha viver, né? Então, e é um assunto muito polêmico, né? Mas eu acho que é bem atual. Recebe essa palavra. Muitas pessoas têm o orgulho de dizer, e eu fui uma delas, que não mudam, que elas não precisam mudar, que as suas convicções são as mesmas. Até tem uma pressão, às vezes na igreja, para as pessoas dizerem assim,
eu sou o mesmo há 20 anos aqui nessa igreja, do mesmo jeito, do mesmo pensamento. Mas um dia eu parei para pensar e achei isso incrível, porque o que não muda? Né? Nós estamos em constante transformação e em constante mudança. Não tem como a gente não mudar. É uma coisa natural nós provocarmos em nós uma mudança. É tão interessante, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, eu não mudo, eu não vou mudar, eu não quero mudar, porque na verdade elas estão falando para nós que elas são as mesmas pessoas, com as mesmas convicções, que pararam no tempo. Imagina que há 20 anos atrás eu pensasse do mesmo jeito que eu penso hoje, já um homem maduro, casado, com filhas. Como é que pode ser isso? A mudança é um processo natural. Algumas pessoas resistem à mudança. Por quê? Porque a mudança traz tensão, mudança traz preocupação, mudança traz ansiedade, mudança traz aquela... É como a mulher quando vai ao cabeleireiro e vai fazer um cabelo novo, vai preparar o cabelo de uma forma diferente, ela fica preocupada, né? Ela diz assim, será que vai ficar bonito? Será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? Toda mudança gera essa preocupação. Será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? Será que vai ser melhor para mim essa mudança? O fato é que nós não conseguimos evitar as mudanças. O fato é que a gente não consegue impedir que elas venham. E algumas mudanças precisam ser provocadas. Alguns momentos na palavra de Deus, eu vejo algumas histórias bíblicas onde houveram grandes processos de mudanças por trás dos textos bíblicos. Por exemplo, Moisés foi um homem usado por Deus para trazer uma mudança enorme num conceito emocional, um conceito sociopolítico de uma nação, tirando o povo da escravidão e levando o povo para ser nômade no deserto em primeiro tempo. Depois Josué, ele surge como um agente de mudança enorme, mais uma vez, porque aquele povo que havia saído do Egito era um povo que estava em processo de mudança, abandonando a idolatria, abandonando seus ídolos como Moisés, e agora estava se preparando e sendo preparado por Deus no deserto para ser um povo conquistador, um povo guerreiro, um povo que saía dessa transição de ser nômade para ser agora um povo que estava conquistando o seu território. Essa é uma mudança grande, mas não para aí. A Bíblia ela vai descrevendo a mudança, por exemplo, do povo de Israel, de escravo para clã, para tribos. E de tribos eles passam então a desenvolver um reino. E nesse reino nós encontramos, por exemplo, o rei Saul, o rei Davi. E a história não para aí. A Bíblia vai dizendo para nós que há outras mudanças. Por exemplo, quando Jesus veio, ele começou a instaurar uma mudança enorme, que era a mudança espiritual, uma mudança que precisava ser uma renovação da mente e da quebra da religiosidade daquele povo. Então eu aprendo na Bíblia que o nosso Deus, ele trabalha com mudanças, ele promove mudanças. E talvez hoje seja o dia que ele quer promover uma mudança na tua vida. Que tipo de mudança Deus está tentando promover na sua vida? Talvez uma mudança espiritual. Você segue uma tradição que nem sabe por que está seguindo. Segue um princípio religioso que não tem nenhum tipo de conceito pessoal. E hoje Deus colocou você nesse programa, nesse canal, e você está ouvindo essa mensagem, porque Deus talvez queira trazer uma mudança para a tua vida, nos seus conceitos também religiosos, espirituais, uma entrega maior, um jeito maior de buscar a Deus, uma forma maior de se conectar com Ele. Algumas vezes também nós precisamos nos reinventar. Porque diz que se nós continuarmos fazendo a mesma coisa sempre, o tempo todo, nós não vamos sair do lugar e seria uma loucura esperar um resultado diferente se fizermos sempre a mesma coisa. Então precisamos mudar. Para podermos ter resultados diferentes, nós precisamos promover essa mudança e se reinventar. Eu acho nesse aspecto as mulheres mais preparadas para se reinventar do que os homens. As mulheres, quando ela entra num salão de beleza, por exemplo, elas vão com tudo, elas mudam a cor do cabelo, elas cortam o cabelo, elas mudam o jeito de se maquiar, trocam o seu jeito de se vestir, elas têm coragem de trazer essa mudança. Mas eu conheço muitos amigos meus que há mais de 20 anos eles usam o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo de roupa, a mesma camiseta. A mesma não, né, Cláudio? Porque a camiseta já estragou, mas o mesmo estilo de camiseta, não aceitam a mudança que cabia para eles
quando eles eram mais jovens e agora não cabe mais com a idade que tem. Essas pessoas estão com dificuldade de se reinventar. Eles não entenderam que a vida a gente precisa se reinventar. E às vezes o momento de se reinventar é agora. Algumas pessoas, quando eu falo esse tipo de mensagem, entendem que se reinventar tem a ver com custo, com dinheiro. Não, não é só isso. É se reinventar também emocionalmente. Você conhece aquelas pessoas que falam sempre a mesma piada? Sempre a mesma história. 20 anos que você não encontra, ela conta a mesma piada. Ela conta a mesma história. O mesmo caos. O caos. E você já sabe aquele caos, parece que não teve nada diferente na vida dela, parece que não aconteceu nada de novo, parece que a vida dela dos últimos 10 anos foi sempre a mesma coisa. Essas pessoas não aceitam mudança, essas pessoas querem viver o novo de Deus, mas não aceitam que Deus as mude. Essas pessoas querem experimentar o novo, mas não aceitam que o Senhor venha na vida delas e comece a promover coisas novas, inclusive pensamentos novos, conceitos novos. Eu posso dizer pequenas mudanças que eu vivi na minha vida, por exemplo, no meu casamento. Quando eu casei, eu achava que o marido não precisava ajudar a esposa, que a esposa tinha que fazer as coisas da casa, que a esposa tinha que fazer o serviço, porque esse era o serviço da mulher, e o marido não precisava ajudar na esposa. Hoje sou casado há 21 anos. Eu sei que nesse período eu aprendi que, na verdade, não é assim. O marido precisa ajudar a esposa e os filhos precisam aprender a ajudar a mãe. Essa foi uma pequena mudança que Deus trouxe no meu coração, que mudou o meu relacionamento. Quem não muda nada não pode esperar novos resultados nos seus relacionamentos. Quem não muda nada não pode aceitar ou acreditar que coisas novas vão acontecer na sua vida. Muitas vezes, na questão do nosso trabalho, eu vejo pessoas, por exemplo, que não querem mudar o jeito de trabalhar. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que ela não aceitava nenhum tipo de mudança. Ela tinha mais de 100 anos de existência e ela dizia que tinha que ser daquele jeito. Não podia mudar, não podia trazer coisas novas. Há 100 anos atrás não havia técnicas, por exemplo, rígidas de controle de qualidade. Então a empresa não se preocupava com controle de qualidade. Então a empresa não tinha preocupação com as novas leis, porque há 100 anos atrás as leis eram diferentes, há 50 anos atrás elas eram diferentes, ela não se atualizou ao mercado. O que aconteceu com essa empresa? Ela foi caindo em problemas, em dificuldades, em processos. Por quê? Porque ela não queria se renovar. Então hoje eu aprendo que nós precisamos vencer o medo, o preconceito de mudar, o preconceito de a gente viver um novo tempo, viver aquilo que é novo. E o mundo está mudando muito rapidamente. Eu fico imaginando que é até engraçado você chegar para o seu filho hoje e falar assim que eu via fita cassete. Ele não sabe o que é isso. E que você rodava a fita cassete no lápis, na caneta. Lembra disso? Se você tem a minha idade, você lembra. Você chegou a fazer. Ou colava quando ela quebrava com durex. Agora, quem é de uma nova geração nem imagina isso. E nós precisamos se atualizar. E às vezes a gente não quer essa mudança na nossa vida. Por isso, hoje eu quero pregar para você a respeito da necessidade de você enfrentar os seus medos de mudança, de você aceitar que você pode sim se reinventar, que você pode mudar o seu jeito de agir, pode crescer. Você pode sim aplicar na sua vida um método de crescimento espiritual, um método de crescimento emocional. Você pode ter uma mudança no seu crescimento pessoal. Aplicar isso para que você possa gerar. Há 20 anos atrás, eu falar determinadas coisas como um jovem, caía bem. Mas hoje, se eu falar as mesmas coisas, não faz sentido. Uma das coisas que eu aprendi sobre mudança é que mudança gera amadurecimento. E quando a gente aceita as mudanças, nós começamos a amadurecer. Eu não estou dizendo que você tem que viver como uma pessoa presa, com medo, e você vai dizer assim, mas amadurecimento de que maneira? É que tem coisas que cabem a você. Eu gosto de uma história que o Peter Drucker, o pai da administração, fala, que ele conta o seguinte, que um jovem de 24 anos, extremamente promissor e talentoso, não quer dizer que aos 35 vai ter uma carreira abençoada ou próspera. Por quê? Porque aos 24 anos, alguns erros são aceitos a esse jovem porque ele é novo, porque ele tem 24 anos. Mas aos 35, os mesmos erros já não são mais aceitos.
O mesmo desrespeito, a forma de falar que ele fala aos 24, por exemplo, não vai ser aceito aos 35. As mesmas desculpas que ele dava aos 24, que todo mundo na sala ria e falava assim, vai garotão, vai, e a gente aceitava, aos 35 não vai aceitar. Por isso nós temos que amadurecer. E o amadurecimento tem que ser provocado, ele não acontece sozinho. Por isso nós vemos hoje, queridos, infelizmente, me perdoe de dizer, mães competindo com as suas filhas adolescentes, para ver quem é mais adolescente do que sua própria geração. E conseguem, às vezes, até deixar as filhas, os filhos envergonhados pela atitude. Não quer dizer que você precisa viver de forma arcaica ou viver como se fosse uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, fechada, não, mas você tem que entender que agora você vai precisar amadurecer, e amadurecer é parte da vida, é parte do teu próprio sucesso, de ter conseguido viver e ter chegado até onde você chegou. Por isso hoje eu ministro na tua vida que você possa promover na sua vida as mudanças que Deus quer promover. Algumas mudanças é interessante que Deus promove no deserto. Deus coloca os seus servos às vezes no deserto. Eu acho fantástico que em alguns momentos da minha vida as mudanças aconteceram quando eu estava ali numa dificuldade, num problema, eu fui aprendendo a mudar, a dar valores a coisas que precisavam ser dadas, a entender, a renovar minha mente, a enxergar as coisas novas que Deus queria fazer, a ter concepção. Tem pessoas, por exemplo, eu vi pessoas esses dias que elas não aceitam nenhum outro tipo de pensamento que não seja o delas. Ninguém mais sabe mais nada a não ser elas, só elas sabem tudo, só elas conhecem tudo. E se você fala uma coisa diferente, elas ficam bravas com você, e elas falam que você não sabe de nada, porque elas não conseguem entender. Os outros estão com dificuldade, elas não, elas estão fazendo o que é certo e o que deveria ser feito. Eu quero desafiar você a buscar as mudanças que Deus quer promover na tua vida, inclusive no seu ministério, na sua vida, no seu relacionamento. Muitos problemas podem ser resolvidos quando nós mudamos. Não adianta a gente simplesmente dizer, Deus, faz algo na minha vida, muda o meu marido, muda os meus filhos, e nós não queremos mudar em nada. Senhor, abençoa, muda o meu patrão, mas a gente continua fazendo os mesmos erros e cometendo os mesmos problemas. Querido, nós não podemos pedir só que os outros sejam mudados. Senhor, abençoa essa mulher, ela precisa crescer, amadurecer, mudar, e você precisa mudar. Talvez o seu tratamento precisa mudar. Aceite a mudança como algo que Deus promove para a tua vida. Aceite a mudança como algo de Deus. A mudança gera tensão, a mudança gera risco. A mudança, às vezes, gera desaprovação. Algumas pessoas não vão gostar da sua mudança. Eu me lembro quando, bem jovem, eu tinha uma vida, eu falava muita gíria, eu tinha uma vida meio assim de bagunceiro, e Deus tocou meu coração que Ele queria me mudar. Ele disse, olha, você vai mudar. Então, foi mais ou menos como entrar assim num salão de beleza. Deus começou a mudar a minha vida. Ele começou a cortar os meus vícios de linguagem. Ele começou a tirar palavras que saíam da minha boca que eram palavras torpes. Ele começou a mostrar para mim algumas atitudes de ira, de inveja, que precisavam sair do meu coração. E Deus começou a trabalhar com o meu coração, com a minha alma. E foi interessante que alguns amigos que andavam comigo, eles começaram a zombar de mim. Eles começaram a dizer, Klaus, agora você é um cara careta, você é um cara muito chato, você agora é um cara que agora você está querendo aparecer, querendo falar direito, querendo vestir de outra maneira, querendo ser mais comportado. E o Senhor falou no meu coração naquela época aquilo que Ele disse a Abraão, que eu precisava sair daquele meio onde eu estava e ser a bênção que Deus queria que eu fosse. E foi aí que foi uma grande mudança na minha vida. Eu comecei a aceitar que eu precisava sair daquele meio em que eu estava vivendo, dos relacionamentos, que não aceitavam a minha mudança espiritual, não aceitavam a minha mudança também emocional. E se eu estivesse lá, não teria mudado. Por isso eu creio, querido, que o Espírito Santo muitas vezes continua promovendo mudanças na nossa vida. Muitas vezes continua operando transformação. E nós precisamos desejar essas mudanças, que elas venham, porque com elas vêm as bênçãos, com elas vêm as promessas, com elas vêm os resultados, os milagres que a gente espera. Então aceite essa mudança, se reinvente, querido. Deixe as coisas serem diferentes para a tua vida. Me lembro também quando recém-casado,
Eu usava umas camisetas assim, bem adolescentes, já era casado. Um dia minha esposa olhou para mim e falou assim, você podia usar uma roupa mais de homem, né? Peraí, deixa eu explicar. O que ela estava dizendo é que eu estava usando roupas de menino, de criança, que eu precisava usar uma roupa mais madura para a minha idade. É interessante isso que ela falou, eu nunca mais esqueci. Eu fiquei preocupado com isso porque eu entendi o que ela estava querendo dizer. Que há coisas que nós vamos ser julgados. E nós vamos ser julgados, já disse em outro programa, por aquilo que a gente fala, como a gente fala, por aquilo que a gente faz e como a gente se veste. Infelizmente, é desse jeito. A Bíblia fala que, por exemplo, Saul, quando foi escolhido rei, ele era o jovem mais alto e mais bonito. Olha que interessante, a Bíblia fala que Saul teve uma escolha, ele tinha outros atributos, eu sei, os teólogos explicam que ele não foi escolhido só por isso, mas havia um atributo. Ele era bonito para ser rei, ele era alto para ser rei, ele expressava um povo, um rei de um povo vitorioso. Isso é interessante, às vezes a gente não aceita isso. Mas a Bíblia fala que, por exemplo, a rainha Esther foi escolhida porque ela era mais bela. Então, quer dizer, e não só mais bela, mas passou um ano fazendo um tratamento de beleza lá, sendo cuidada, para chegar até a presença do rei. Então, nós precisamos entender que isso, às vezes, precisa mudar na nossa vida. Aceitar que nós precisamos ser transformados em todas as áreas. José, por exemplo, quando foi encontrar com o faraó, se barbeou, tirou aquelas vestes de presídio que ele estava, né, de que ele estava preso, e se colocou vestes novas e foi se encontrar com o faraó. E ali operou uma grande mudança. Então, talvez se ele tivesse ido como estava preso, com a barba, com a roupa, o faraó não tivesse enxergado o potencial de governo e de liderança que José tinha. Eu acho interessante esse texto dizendo assim que José se barbeou e se preparou para encontrar-se com o faraó. Então nós precisamos entender, querido, que nós precisamos aceitar essas mudanças, que Deus opera mudanças, que elas trazem medo, trazem tensão, mas elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da palavra de Deus, e eu e você precisamos desejar que o Espírito Santo de Deus traga o novo para a nossa vida. Recebe esse novo, querido, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem, querido, e você precisa viver mudanças, a maior mudança que pode acontecer no coração de um homem é aceitar a Cristo. Esse momento é de conversão. Por isso que a gente fala conversão, porque você vai trocar a direção do que você está fazendo, trocar a direção que você está indo, e quem quer viver mudanças precisa começar a ter atitudes de conversão, ou seja, de mudanças na sua vida interior, para que você possa ter resultados novos. Então convido você agora a entregar sua vida a Jesus. Áreas da sua vida que talvez você não esteja nem conversando com ninguém, mas que você sabe que Deus está tocando seu coração. Ora comigo assim e diz: Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Eu aceito as mudanças que o Senhor tem para mim. Guarda a minha vida, protege a minha vida. E que o Senhor possa me levar, Senhor, a lugares mais altos. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia nas mudanças do Senhor. Abra o seu coração. Ele tem novo tempo, às vezes novas amizades, um novo emprego. E às vezes a gente nem sabe. Os caminhos que Deus escreve, às vezes essas mudanças, são os caminhos mais diferentes. Estava lendo um livro recentemente do Rubem Alves, que conta que a vida dele mudou, primeiro porque o pai dele perdeu todo o dinheiro que tinha. E aí ele teve que morar numa fazenda. E aí na fazenda ele foi ter contato com planta, foi ter contato com animal, e foi aprender o que era viver de forma simples, mas abençoada. Depois ele era um pastor, Rubem Alves é um escritor, né? E ele foi perseguido pela ditadura e teve que fugir para os Estados Unidos. E lá ele teve toda uma formação teológica. Então, assim, às vezes Deus tem mudanças para a nossa vida, que a gente vem por meio de complicações, mas que são bênção. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, Deus tem uma mudança para você. Amém. Amém? Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Quero convidar você a estar adquirindo o livro De Volta para Casa, um livro escrito pelo pastor Klaus Piragini, com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. O livro De Volta para Casa você pode estar adquirindo aqui na igreja, na nossa loja,
e também enviando um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br, e você pode também estar ligando no 2507-9430, 2507-9431. E você adquirindo o livro de volta para casa, você se torna um amigo na sala do pastor. Então, seja um amigo na sala do pastor e abençoe a sua vida e a nossa vida, amém? Amém. Acesse o nosso Facebook para ter mais informações, saber dos nossos programações. Facebook Igreja Quírios. E quero aproveitar e reforçar o nosso convite, né, Pastor Klaus? É verdade. Dia 31, vamos ter aqui o lançamento do nosso CD Deus Presente, Presente de Deus, com a presença do Melk Vilar. Melk Vilar. Da Seja bem-vindo. Dérica Gomes, Dérica. que vai estar conosco. Ministério de Adoração Quírios. Vai ser uma alegria para nós também ver você aqui na Quírios, dia 31, às 20 horas. E dia 6 de junho, mulheres, o encontro entre amigas, às 19h30. Esperamos por você, hein? Eu quero também convidar você a acompanhar os nossos programas pelo YouTube. Temos agora na Sala do Pastor ao vivo, toda terça e toda quinta às 19h30. Nós entramos no YouTube ao vivo e lá nós interagimos com você, conversamos pelo Face, pelo Message do Face, e a gente ora junto, tem um período de oração, né? E também quero convidar você a nos acompanhar pela Web TV, Entre Amigas e todos os projetos novos da Quírios no Web TV. A Web TV da Quírios já tem 4 programas, nós estamos começando, né? Fora o Na Sala do Pastor, que vai para a TV, né? Então são 5 programas. Mas eu creio que vai ser bênção e você pode depois pegar esse programa e compartilhar com alguém. Se aquela palavra serviu para você e tocou seu coração, talvez sirva para outras pessoas também, amém? É uma forma da gente falar do amor de Deus. Você é o nosso convidado, lançamento, eu só estou repetindo, inauguração, dia 31, e eu espero ver você aqui. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha guiar os nossos passos, nos orientar, Senhor, nos dar sabedoria, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, a nossa vida nós depositamos nas suas mãos, Pai. Confiamos em Ti e queremos viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, apresento cada vida que está orando comigo esta noite, Pai. Que o Senhor esteja enchendo, Senhor, o coração deles, Senhor, da sua presença, Senhor, a casa, Senhor Jesus, os filhos, Pai, os amigos, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, a sua palavra, Senhor, que a verdade encha, Senhor, esses corações e traga, Senhor Jesus, a cada dia a alegria e a paz que vem, Senhor, do alto sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, venha nos conhecer. Uma semana de vitória e tudo quanto fizer prosperará.